Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Rodney Brocanelli, bom dia. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Oi, bom dia, Oi, Rodney. bom dia para você, tudo bem? Oi, Uma questão para a sua pessoa. sim, diga. Que tem Cantinho do Abreu? Hoje não tem Cantinho do Abreu. Ontem, na semana passada, melhor dizendo, nós tivemos dois. Sim, Né? daí? Verdade. Hoje, essa semana devia ter 3. Mas calma. Aqui- Você está sabendo que ele está montando uma televisão em São Paulo? Não, de novo? De novo? De novo. Ele já tinha a antiga Tupi TV, né? Vocês Isso. lembram? Eu já falei disso aqui, né? Já falou. Ele Até quer... esqueci o canal onde é que era, mas era uma TV UHF. Aí ele começou com o nome de Tupi TV, passava clipe, não tinha nada de importante na televisão dele. Depois mudou o nome para Top TV, aí eu não sei mais qual é o paradeiro dela. Também não sei. Nunca Mas mais. se ele vai montar uma nova rede TV, eu sei que tinha sonhos de comprar a rede TV também, né? Isso eu já li muito no Flávio Rico. Então, Pode ser que seja agora Tupi Top TV, vai saber, né? Tupi Top TV? É. Top TV, talvez? Top é para os funcionários. Ô, Rodney, Diga. acabou a Rádio Cidade no Rio, é? Vai acabar, né? Para tristeza do Flávio Ascar, né? Vocês devem lembrar, há algum tempo aqui eu anunciei que a Rádio Cidade no Rio estava de volta, né? Com uma Sim. programação rock and roll. Isso. Mas, infelizmente, o sonho acabou, né? Como diria o John Lennon depois que foi lá na padaria. Então, informa que o site Rádio de Verdade circula pelo mercado carioca, e essa informação já está confirmada, a informação de que a Rádio Cidade deixa de operar no 102,9 FM a partir do dia 31 de julho de 2016. A frequência foi arrendada pelo Grupo Universo, entre parênteses Rádio Mania, que passa a operar no canal já no dia 1º de agosto. A Rádio Cidade enfrentou uma série de dificuldades ao manter uma programação segmentada e mais uma vez sairá do dial carioca. Para termos uma ideia, das 50 músicas tocadas nas rádios brasileiras, nenhuma, diz aqui o site Rádio de Verdade, e eu assino embaixo, é do gênero rock. Qual gênero que é, então? Pagode, sertanejo, axé e Só- variações. Só aí. lixo. Só porcaria. Já a partir do final de semana não haverá mais locução e um triste destino para os colegas que ficam desempregados e para a história de uma rádio que marcou gerações. Que Agora existe um barbaridade. problema lá no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, é o túmulo do rock and roll, né? E São Paulo é o túmulo do samba, né? Como já foi dito, embora eu acho que depois isso já não é mais uma verdade absoluta, mas dá para dizer que o Rio de Janeiro, infelizmente, é o túmulo do rock and roll, né, Flávio? Verdade. Agora, Você Flávio tem e razão. Rodney, como é que a Paradiso se mantém, ô Rodney? Paradiso é um segmento adulto, né? Ela é mais ou menos o que a Alfa é aqui em São Paulo. Então, existe público para esse segmento adulto, mas não existe público para o segmento rock and roll no Rio de Janeiro. Pois é, o Rio de Janeiro nunca foi tão rock and roll assim, ligado, entendeu? Quem levou, Muito na realidade, funk. quem levou o funk de verdade foi o Big Boy. Sim. Ele colocou o funk no Brasil, não existia Sim. isso, entendeu? Então, a partir daí, o carioca se liga mais em funk, essas coisas. Rock é São Paulo. Mas funk ruim, né? Não é o funk do Big Boy. Não. Não é o funk do Big Boy. Hoje funk não, ruim. hoje não, porque não tem mais, ninguém toca mais nada. Funk só toca ruim. porcaria. Né? Só funk de morro. Nossa. E se vocês levarem em consideração, né, vamos fazer uma retrospectiva aqui, o rock brasileiro, né, quando começou, a Blitz, quando estourou, não dá para chamar de rock and roll, né, aquilo lá de rock and roll. Tinha qualidade, tinha, assim... Não, mas não é rock. Não é rock, então... Era pop, né? Depois foi classificado como rock, mas não... Não, não é, Pra não. ter uma ideia, como é que o Rio de Janeiro enxergava rock and roll. Claro que existem alguns pontos fora da curva, como o Barão Vermelho... Ah, sim. Mas aí depois o próprio Cazuza, depois que saiu da banda, passou a fazer MPB, enfim, são coisas que demonstram que de repente o Rio de Janeiro, infelizmente, não tem espaço para o rock and roll. Agora, mesmo. o Rodney, estão Oi. falando muito em atentado nas Olimpíadas, o Diaba 4. Eu acho que já está marcado um atentado nas Olimpíadas, hein? Qual seria esse atentado? Quando e onde? Você já ligou na BIM, já? Não precisa, eles devem saber, porque foram eles que escolheram Anitta na abertura das Olimpíadas. Nossa. Isso é... Que horror. E parece que o MC Biel ia cantar também, né? Nossa. Vocês sabem de quem é esse cara, né? Não, quem é esse cara? É um funkeiro também, aquele que é muito mais conhecido por ter assediado uma sim. ex-repórter do IG.
Tá. É o e que... pela sua música. Aham, Ele música, também. chama de música aquilo. Rodney, como é que você chama aquilo de música? Tem gente que gosta, né? É ruim, tudo bem, é ruim, mas não deixa de ser música, né? Não é música. É ruim. Não, a gente não gosta, sim. Você tudo vai bem, me mas dizer que Ratos do Porão é música? Opa! Ratos do Porão, é música também. Ratos do Porão não é assim. Não é música. Não, Rico você tá confundindo- Barnabé, você tá confundindo nos com bons outro. tempos também é música. A música tonal que ele fazia. Verdade, verdade. Não, Eu acho que Arrigo tudo Barnabé- é música. Arrigo- Agora, é claro que existe, a gente tem que classificar a música boa e a música ruim. Ou então a música que a gente gosta e a música que a gente não gosta. Voz do Brasil vai ser flexibilizada, é? Pois é, a grande expectativa para os próximos dias é que o nosso grande presidente, né, ou o presidente dele lá, o Michel Temer, assine aí a medida provisória para flexibilizar a Voz do Brasil, tal como já aconteceu. Não, por que na não tira Copa do ar de uma vez, Rodney? Hã? Por que não tira do ar de uma vez? Não, tirar do ar é difícil, Flávio. Envolve uma série de interesses. É uma coisa que sim. a gente sempre fala aqui, né? A Voz do Brasil ela é útil em algumas localidades. Concordo. Ela transmite a palavra do executivo, do legislativo e do judiciário Isso. sem mediação. Então, por exemplo, aquela informação pura, sem comentários. Então, por exemplo, você nunca vai ter na Voz do Brasil Marco Antônio Villa para falar mal de alguém, de quem quer que seja. Verdade, verdade. Você nunca vai ter o Boechat também na Voz do Brasil para reclamar dos deputados. Então é informação sem análise. O que talvez eu acho que a Voz do Brasil ela tem de bom é isso, é porque lá tanto oposição quanto governo tem voz lá no programa, principalmente na parte do legislativo. Então você pode ouvir lá, você pode ouvir os discursos, ou o resumo dos discursos dos congressistas. Então tem gente falando a favor do governo, tem gente falando mal do governo, e se vocês lembrarem, na época da ditadura, a Voz do Brasil era um dos poucos veículos onde a oposição podia falar. Então, Mas, ô, por Rodney, essas e outras questões é que esqueçam o fim da Voz do Brasil. mas eu discordo de você pelo seguinte. Sim, opa. Eles têm absoluta liberdade para falar na TV Justiça, na TV Câmara, na TV Senado, na Rádio Senado, na Rádio Câmara, na Rádio do STJ, o STJ, para quem não sabe, tem uma emissora de rádio. Então, para que a Voz do Brasil? Se eles têm absoluta liberdade nesses segmentos. Não tem necessidade. Mas aí outra alegação, concordo com você, João, mas outra alegação é que essas emissoras de TV ainda não atingem a grande totalidade dos lares e não atingem aí os grotões da Amazônia, as localidades mais distantes aqui do Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem acesso aqui às TV Justiça, Senado, Câmara, aqui na minha TV por assinatura eu tenho. Se eu quiser buscar aqui nos canais aqui, HD também eu tenho, mas assim, não é todo mundo que tem acesso a essas emissoras de TV. E por isso que o pessoal lá, os congressistas, principalmente os congressistas, alegam que não é todo mundo que tem realmente acesso aos canais de televisão, por isso é bom a manutenção aí da Voz do Brasil. Vamos pro inferno, viu? E é isso, então a ideia é que o Michel Temer faça essa flexibilização, repetindo tal como já aconteceu na Copa do Mundo. A presidente Dilma acabou assinando o decreto, então o Temer deve assinar na quinta-feira próxima uma medida provisória após reunião com o presidente da Associação Brasileira das Emissoras do Rádio e TV da ABERT. Na Copa do Mundo de 2014, relembrando, Dilma Rousseff havia editado uma medida provisória nos mesmos moldes, e a ideia é que as estações de rádio possam escolher transmitir o programa entre 19 e 22 horas. Atualmente, o horário obrigatório é às 19 horas. A Voz do Brasil dura 1 hora e é um programa de comunicação pública que traz informações entre os 3 poderes. E no último dia 5 de julho, a ABERT havia enviado ao presidente interino um ofício pedindo a flexibilização durante a Olimpíada do Rio, que ocorrerá entre os dias 5 de agosto e a 18 de setembro, eu acho que é de 5 a 18 de agosto, se eu não me engano, para evitar interrupção da transmissão dos jogos, né? Então algumas emissoras aí vão transmitir os principais jogos, as principais disputas da Olimpíada, e entrando a Voz do Brasil iria prejudicar esse tipo de cobertura, meu caro João Alckmin. Vamos lá, vai. Música supera a notícia? É verdade, música supera a notícia. Então,
O novo Ibope, né, que agora chama Cantar Ibope Mídia, está lançando aí uma série de dados bem interessantes sobre os hábitos de pesquisa de consumo, melhor dizendo, no rádio. Então esse aqui é um dado muito interessante. A programação musical é o estilo de atração mais popular no rádio brasileiro. De acordo com o estudo revelado pelo Cantar Ibope Mídia nessa semana, a música é o tipo de conteúdo que mais agrada aos ouvintes do país, sendo acompanhado por 94% do público. Aí inclusive vai até corroborar o que a gente falou aí no comecinho do programa sobre a Rádio Cidade. A pesquisa separou a parte musical por estilos. Dos entrevistados, 50% garantem que acompanham canções sertanejas que são tocadas nas emissoras. Na sequência aparecem outras 4 categorias: MPB, sucesso, as mais pedidas nacionais, samba, pagode e sucesso, as mais pedidas internacionais. Então é MPB, samba, pagode. E o rock, que pauta os veículos segmentados, não figura na lista. E diferentemente do conteúdo musical, que de acordo com os dados do Ibope não está presente em somente 6% do público que ouve rádio no Brasil, a parte definida pela pesquisa como qualquer estilo de programa não musical tem penetração em 83% da audiência potencial. Então, o pessoal gosta de ouvir música pelo rádio, e é isso, como a gente falou, sucesso MPB, samba, pagode, e o rock praticamente não aparece aí, né, na opinião aí dos entrevistados. Então realmente o rock já, aqui no Brasil já era, meus caros amigos. Sertaneja 50%, sertanejo, canções sertanejas e MPB e samba e pagode. Fazer o quê, né? Então, esse é o grande Fazer problema. O quê, né? Então, pois é. Nós somos, aqui a Showtime, né, faz parte da ultra-segmentação. Então, já é um segmento, já é algo segmentado, é a segmentação da segmentação. Tem um horário, se eu não me engano, acho que era a Rádio Eldorado, de manhã, entre 6 e 7 horas, se eu não me engano, uma menina que apresenta, acho que é Sunrise. A Rose, né? Rose de Oliveira? Isso, o programa é chamado Sunrise, só toca rock bala. Aliás, eu acho que é o único programa de rádio que toca isso, das 6 às 7 da manhã. Rock pauleira? FM, né? Rock campeão. Você chegou a ouvir a Kiss aqui. Como é que é? Desculpa, Rodney. Aqui só toca rock. Só toca rock, mas que lugar que ela tá no Ibope? Ela tá entre as 10 primeiras, a gente fala bastante dela. Sim. Aqui, então, como é que fala que o rock no Brasil não vai? Você entendeu? Mas só que assim, né, são rádios de flashback. Sim. Até a própria 89, que voltou com toda a pompa e circunstância como rádio rock, Sim. Isso aí já tem uns 4 anos praticamente, ela toca rock flashback, então ela não é uma rádio que está antenada aí com as tendências, tendências atuais. Entendi. Eventualmente até um ou outro artista novo aparece aí na programação da emissora, mas vamos dizer assim que o grosso, 70%, 80%, é rock clássico, né? Então, aqui é quase 100% de rock clássico, então são emissoras que elas tocam o gênero, mas não estão preocupadas aí com as bandas novas, novidades. Né? Algo que a 89 e a antiga 97 FM faziam aí nos anos 80 com grande sucesso. Verdade. O que diz o Caju Coelho lá do Recife aqui é o seguinte: interessante é a rádio mundial no segmento esotérico. Sim, ela continua firme e forte aqui em São Paulo, né? A gente na semana passada nós falamos da Kiss, né? Que era uma das rádios onde o Abreu não mexia, né? Rádio mundial é outra. Claro que tirando o fato dela às vezes trocar de frequência, mas é uma rádio que realmente não saiu do ar, não. Ela tá aí, tá há mais de 20 anos. Eu lembro, não sei se vocês lembram, mas eu lembro que ela era a rádio das boas notícias, né? Então, ela foi uma rádio dirigida pelo Valdemar Cilione, não sei se vocês lembram, um grande profissional aí do rádio. Lembro. Rádio teatro, não sei se ele chegou a ser dublador, tinha uma belíssima voz. E a Mundial tinha uma proposta de ser a rádio das boas notícias. Aí de hora em hora sempre entrava ali um boletim com uma boa notícia, era uma ideia aí do Valdemar Cilione, muito bem executada aí na Mundial, que está aí até hoje. Realmente é outro exemplo de estabilidade aí das rádios do Grupo do Abreu. E o Valdemar Cilione foi um ícone na época que a Rádio São Paulo só tinha radionovelas. Sim. Era fantástico o Valdemar Cilione fazendo novelas, Armando Casella, sabe? Fantástico aquilo.
E Fantástico. nos anos 80, a Record tentou resgatar esse universo aí das radionovelas, não fazendo programas diários, mas todo domingo, a partir do meio-dia, tinha... eu não vou lembrar se o nome era esse mesmo, mas era o Grande Teatro Record, ou o Grande Rádio Teatro Record. E durante o ano de 1984, todo domingo, tinha lá uma dramatização de algum texto famoso, ou então algum texto escrito especialmente para a ocasião, tudo isso dirigido pelo Valdemar Cilioni. É uma pena que o acervo da Record não existe mais, né? Não, né? Pegou existe, fogo, né? Num dos últimos incêndios lá na Avenida Miruna, acabou indo tudo, virando tudo cinzas, infelizmente. Então tinha grandes coisas lá, os gols narrados pelo Osmar Santos, esses radioteatros, Zé Bétio, grandes apresentações aí do Zé Bétio, mas infelizmente tudo isso aí virou cinzas. Bom, e uma notícia triste, morreu Eliakim Araújo. Pois é, eu acho que a gente tem aí um registro dele na Rádio Jornal do Brasil. Enquanto isso, deixa eu dar a notícia aqui, no último domingo, né, ele morreu lá em Fort Lauderdale, na Flórida, vítima de um câncer de pâncreas. Eliakim Araújo, grande profissional, começou na Rádio Jornal do Brasil. Na verdade, ele começou no rádio do interior, né, lá na cidade dele, Caratinga. Depois ele se transferiu para a Rádio Jornal do Brasil, onde ficou um bom tempo lá, mais de 15 anos. E na sequência se transferiu para a TV Globo. Gozado, o curioso é que assim, ele foi para a TV Globo para substituir o Sérgio Chapelin. O Chapelin tinha saído da emissora para se transferir ao SBT, e lá ele iria ser apresentador de auditório. Aí o Eliakim acabou entrando no seu lugar. E o Eliakim Araújo acabou fazendo o Jornal da Globo por muitos anos. Lá ele conheceu a sua atual esposa, a Leila Cordeiro, e eles fizeram aquilo que se chama de casal telejornal, né? Então, eles acabaram não sendo parceiros apenas no trabalho, mas parceiros também de vida, né? Então, depois da TV Globo, o Eliakim e a Leila Cordeiro se transferiram para a TV Manchete, depois foram para o SBT, ficaram um bom tempo lá, e se mudaram para os Estados Unidos para aquele projeto de televisão, de TV de notícias da CBS. É um projeto em português, né? Só que com o conteúdo da CBS. Era muito bom, muito bacana, mas aí, infelizmente, esse projeto não foi para frente, eles ficaram por lá, e agora nós temos a notícia aí da morte do Eliakim Araújo aos 75 anos. Meu amigo. O Rodney e João, e o Dejair, querido, eu estou lendo aqui sobre o Valdemar Cilioni, que faleceu em 2008, né? Isso. Ele faleceu em 2008. Nossa, cara, o cara recebeu, como é que é? De 38 a 50, Cilioni recebeu, o quê? Ganhou todos os prêmios atribuídos a intérprete, todos. A intérprete romântico do rádio teatro, entre eles 5 troféus de Roquete Pinto, considerado o nosso Oscar, do rádio. O cara era fera mesmo, rapaz, era muito bom. E você disse aí, ele morreu em 2008 e estava na ativa, ele dirigiu nos últimos anos da Mundial, estava ativo, trabalhando e colocando aí a Mundial nessa rota aí de estabilidade entre as rádios do Grupo do Abreu. Pelo que está aqui, ele nasceu em 1918, faça as contas, 90 anos ele estava, né? Isso, não. 1918. Quase 90. Quase 90 anos. Eu me encontrei com ele uma vez lá, muito simpático, extremamente lúcido ainda. Um cara fantástico, o Cilioni, viu? Você é curioso? Você é Curioso é um programa da Rádio Bandeirantes, comandado com brilhantismo aí pelo Marcelo Duarte e pela Silvânia Alves, né? O Marcelo Duarte para quem não sabe, é um jornalista que já passou por diversas redações de revistas, entre elas a Placar, e depois acabou indo para um segmento que lhe deu muita visibilidade, que é o de curiosidades, né? Então ele lançou vários guias aí, vários livros com esse título Você é Curioso. Depois ele fez a sua própria editora, a Editora Panda, e migrou para o rádio. E para o seu programa na Rádio Bandeirantes, Você é Curioso, está comemorando 15 anos de vida. Amanhã então vai ter uma extensa comemoração lá no Instituto Itaú Cultural. Então eu recomendo quem aqui dos nossos ouvintes estiver acompanhando ao vivo e desejar assistir ao vivo esse programa, tem que chegar cedo lá no auditório, no auditório do MASP, tá? Na Avenida Paulista 1578. Então, repetindo, auditório do MASP na Avenida Paulista 1578, das 10 ao meio-dia. A entrada é gratuita, mas é aquela recomendação: chegue cedo
para garantir o seu lugar e não ficar do lado de fora, porque o teatro tem 400 lugares e com certeza, aí, como é um programa muito querido aí pelos ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu acho que muita gente irá lá para a Avenida Paulista a fim de prestigiar este aniversário, João. Olha, eu quero mandar um beijo para a Grazi e para a Jô, que estão nos ouvindo lá na Delegacia de Vigilância e Capturas. Sabe, coisa bonita, vigilância e captura. A gente é sempre vigiado e acaba sendo capturado, viu, o Rodney? Opa, que bom então. Isso eu fico feliz com a audiência qualificada. Exatamente. Ô, João, deixa eu dar duas notícias aqui que o Marcelo de Sena manda. Na verdade, ele mandou uma. O jornalista e radialista morreu nesta quarta-feira em Maceió por complicações por causa da esclerose lateral amitrófica. Opa, esse nome aqui é ruimzinho de falar, mas esclerose lateral amitrófica. O Carlos Miranda faleceu no leito de um hospital particular onde estava internado. Ele trabalhou na área esportiva nas principais rádios de Alagoas, entre elas Gazeta, Difusora, CBN e Rádio Correio. Ele fez trabalhos para a televisão como produtor e roteirista. Nos anos de 2012 e 2013 foi comentarista do Sport TV para jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Miranda era mineiro da cidade de Caratinga e morava há muitos anos em Maceió. Foi diagnosticado portador da esclerose lateral amiotrófica em janeiro de 2015. Não sei se vocês lembram, essa doença é aquela que tem a ver com aquela campanha do balde de gelo. Sim. Não sei se você lembra. Lembro. Começou a aparecer muito isso nas redes sociais, né? O pessoal fazia uma brincadeira com balde de gelo, mas na verdade era para chamar a atenção para essa doença e também para que as pessoas pudessem colaborar com as pesquisas relacionadas a uma possível cura da esclerose lateral amiotrófica. Então fica aí o triste registro da morte do Carlos Miranda. E o Marcelo de Sena está muito bravo porque ele não foi escolhido para carregar a tocha, né? Ah, mas pois é, né? Infelizmente a justiça não é um critério utilizado para selecionar os condutores da tocha, né? Aliás, o Flávio Oscar deve ter visto o vídeo que eu mandei, né? Qual? Do que aconteceu em Osasco, né? Aconteceu um desastre lá em Osasco, né? Um dos batedores de moto atropelou o outro. Os dois ficaram estapelados no chão. Aí um camarada lá foi lá e tirou selfie. Aproveitou lá, todo o pessoal praticamente lá desfalecido no chão. E o cara foi lá tirar selfie. Isso aí foi transmitido aí para toda a cidade de São Paulo pela Globo. Ô, meu amigo, que diabo é isso? A Transamérica Light em Feira de Santana? Pois é, a Transamérica Light consegue mais uma afiliada, só que desta vez em Feira de Santana. Então eu quero agradecer a colaboração do nosso grande amigo internauta Reginaldo Júnior, que passou essa informação. Está no ar a Rádio Transamérica Light 90,5 de Amélia Rodrigues, com sede na cidade porque ela faz parte da região metropolitana de Feira de Santana. Então, essa rádio, ela pertence ao Grupo Lomes, que já tem outras rádios veiculadas pela rede Transamérica. Eu estava vendo realmente aqui, e esse Grupo Lomes é muito forte lá no município, nessa região da Bahia e de Aracaju, também no Sergipe. Então, e a Transamérica entra forte lá com várias de suas emissoras, e a Transamérica Light acaba tendo mais uma afiliada nessa região. E a Transamérica Light é um caso curioso, né? É uma rede de rádios que não tem cabeça aqui em São Paulo, mas que ela é muito forte aí em diversas localidades que a gente até nem imagina. Cabeça de rede onde é, hein? A cabeça de rede é em Curitiba. A Transamérica Light opera em Curitiba, onde tem grande sucesso. É do Negrão também? Não, a Transamérica é do Aloysio, né? Ah, tá do certo. Banco Real, calma. Desculpa. Do Banco Real. Eu acho até que a Transamérica Light podia entrar em São Paulo. Acho que ela ia causar um estrago aí na Alfa e também acho. Na Antena 1, mas acho que não tem espaço disponível, né? Olha, e o José Carlos Caju Coelho diz o seguinte, que é um absurdo a cidade de Pinda ficar fora do trajeto da tocha. Pinda era a cidade de nascimento de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Realmente, é um absurdo ficar fora. E qual é a pergunta do ouvinte, Rodney Brocanelli? Vamos lá, duas perguntas, né? O Reginaldo Júnior encaminhou duas perguntas. A primeira, por onde anda o comunicador João Ferreira, ex-Rádio Record e ex-Iguatemi?
O João Ferreira até bem pouco tempo, eu não tive como confirmar, mas até bem pouco tempo ele estava na Gazeta, na Rádio Gazeta AM aqui de São Paulo, 890, apresentando programas na parte da manhã. Mas uma coisa que eu já vi, e isso é confirmado, ele é uma espécie de porta-voz do grupo Ultra Farma. E volta e meia ele aparece em programas de televisão, aí como o programa da Eliana, a Hora do Faro, sendo uma espécie de representante da Ultra Farma, nem nesses casos aí de assistencialismo, né? Então tem muita gente aí que bate a porta desses programas de televisão buscando ajuda e a Ultra Farma de alguma forma ajuda. E o João Ferreira é o cara que vai lá e é a face visível do grupo Ultra Farma para ajudar essas pessoas. E a segunda pergunta que ele me manda é por onde anda Mônica Venerabile, que é a ex-comunicadora da Rádio Nativa do Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar, a Rádio Nativa do Rio, que era do grupo dos associados, saiu do ar. Mais uma vítima aí da crise dos diários associados. Mas, infelizmente, eu não consegui apurar o paradeiro da Mônica Venerabile, conhecida também como Moniquinha, né? A Mônica Venerabile trabalhou aqui em São Paulo. Não sei se o Flávio Ascar lembra dela, trabalhou na Jovem Pan, onde ela fez dupla com Emílio Surita. Sim, claro, lembro. Tinha as duplas de apresentadores, de casais de apresentadores, né? Então, a cidade tinha o Otavinho Sesc e a Sandra Grotti, e a Jovem Pan tinha a Mônica Venerabile e o Emílio Surita. Ambos faziam o horário das 10 às 2 da tarde. Que bom, hein? Mais alguma coisa, Rodney? Eu preciso falar do Adelson Alves. Eu tenho que fazer esse registro aqui que, infelizmente, Adelson Alves, o amigo da madrugada lá do Rio de Janeiro, vai sair do ar. É outra vez? Hã? Outra vez? Outra vez. Então, agora, o contrato do Adelson Alves foi rompido pela Empresa Brasileira de Comunicação e é um atentado à cultura do Rio de Janeiro. Só um minutinho. Perdão. Saúde. E ele, como considera que o Luiz Nassif, ele é uma das referências maiores do samba carioca e é, por sua vez, a referência maior da música popular brasileira. Para quem é do ramo, segundo Nassif, o Adelson tem uma importância comparável a Hermínio Belo de Carvalho e Ney Lopes. E durante anos teve programa nas madrugadas da Rádio Globo e transferiu-se para a Rádio Nacional, mantendo o programa em que ele tinha muita informação sobre samba e ritmos brasileiros. E só para você ter uma ideia, com essa dispensa, a Rádio Nacional comemora, vai ter uma economia de R$5.000 mensais. Quanto? R$5.000 mensais. Uau. É o salário do Adelson. Uau! R$5.000 mensais. Mensais. E para Então, quem quiser saber da Mônica Venerável, ela tá no Facebook. Pois Tá lá agora, como Moniquinha. profissionalmente, eu acho que ela tá afastada do rádio. Pelo que eu vi aqui, não consta nada, não. Não tem nada de ela, estou em tal lugar. Mas é só procurar Moniquinha Venerável que ela tá lá no Facebook. Agora, tomara que ela volte ao ar, né? Que também, Gosto dela. Tomara que o Adelson também volte ao ar, que tenha alguma emissora aí que possa colocá-lo no ar. Enfim. Verdade. Ou então, quem sabe que ele migre para algum projeto de web rádio, porque são profissionais que não podem faltar aí no rádio brasileiro. Concordo com você, gênero, número e grau. Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Essas foram as notícias da semana do Meio Rádio e semana que vem estaremos de volta aqui no Rádio Amantes no ar e espero todos vocês. E eu espero alguma coisa do Cantinho do Abreu. Mas senão... hoje a gente falou bastante, falamos da Mundial, falamos daqui. Não, Verdade. A gente pode não ter notícias atuais do Abreu, mas ele é muito lembrado aqui. Então o Cantinho do Abreu não precisa ser necessariamente notícia. Verdade, pode ser uma lembrança, um comentário, uma análise, enfim. Então o Cantinho do Abreu sempre está garantido aqui. Sim, O endereço do site? Como é que é? radioamantes.wordpress.com. E só mais um comentário. Por Toda favor. vez que você me pergunta de Cantinho do Abreu, é Cantinho do Abreu. Já vale como Cantinho do Abreu. E outra coisa. A mãe dele é muito lembrada por funcionários também. O tempo todo. Pois é, mas aí vamos abafar o caso, né? Isso, melhor, né? Um abraço, Rodney. Outro, João. Até semana que vem. sexta. Tchau. radioamantes.wordpress.com. Bom fim de semana, querido. Um abraço. Obrigado, igualmente.